Lembrando que o tema da pregação qual é? Sabotados por meu próprio pensamento. Né? A palavra sabotar no dicionário significa danificar propositada e criminosamente para impedir, retardar ou interromper o seu funcionamento, prejudicar de forma oculta, minar. Ou seja, muitas das vezes a nossa mente ela nos impede de vencer, nos impede de romper. Por isso, o Senhor tem falado muito forte com a gente a respeito dos nossos pensamentos. E isso é tão forte porque Romanos 12, versículo 2, não precisa colocar uma palavra que todos conhecem. A Bíblia fala sobre a importância de nós sermos restaurados aonde? Na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Preste atenção numa coisa, queridos. Não tem como eu viver o reino de Deus aqui, sem antes passar por Romanos 12, 2. É impossível. Não tem como você manifestar qualquer coisa em Deus se a sua mente ela não for transformada. Então não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer jejum, não adianta você vir para a igreja se você não buscar em Deus uma transformação aonde? Na sua mente. Esse é o primordial. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Vamos lá, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque se você não passar por Romanos 12, 2, presta atenção, você não vai provar da vontade de Deus. Pelo contrário, você vai estar dentro de uma igreja provando da sua vontade. Então você vai querer que o culto seja do seu jeito. Você vai querer que a música seja louvada. Ai, bispo, um dia a irmã chegou, bispo, coloca aquela música para mim. Por que não colocam essa música? Eu falei, mas que é karaokê, minha filha. Não é karaokê. Às vezes as pessoas ela vêm para a igreja para querer que o culto seja do jeito dela, da maneira dela, e não é, meu irmão. Então, por isso, enquanto a minha mente não mudar, eu não vou conseguir perdoar. Porque eu sempre vou estar achando que eu tenho a razão. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, queridos? Então, preste atenção, quando nós falamos que a nossa mente é sabotada, né, muitas das vezes a nossa mente, nos sabota em vivermos o extraordinário, milagres, coisas grandiosas que Deus tem para nós. Isso é necessário nós entendermos que precisamos vigiar os nossos pensamentos. Fala para o irmão que está do teu lado, vigia o que você está pensando, hein? Fala aí, vigia o que você está pensando. Glória a Deus, vigia. Olha que coisa louca. Ué, bicho, que negócio é esse? É verdade, meu irmão. Se eu não vigiar o que eu estou pensando, o meu pensamento pode me levar por um caminho que será o fundo de poço. Um caminho que será de destruição na minha vida. Glória a Deus. Davi poderia ter vigiado os seus pensamentos quando olhou para Betseba. E ele permitiu que os seus pensamentos o levassem a uma traição. Olha que coisa. E uma ruína no seu reinado. Nós precisamos identificar isso porque a mente, queridos, é o que vai nos governar. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de quem? De Cristo, isso é algo fundamental. Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus em Efésios, vai falar sobre o capacete do quê? Capacete é para quê? Proteger o quê? Veja que coisa interessante, porque às vezes você está levando a tua família para um fundo de poço, porque a tua mente tem te sabotado. E você acha que você está certo e todos estão indo atrás de você. Isso é um grande risco que o Senhor traz para a igreja nessa manhã de hoje, para que venhamos estar atentos. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 11, vamos começar aqui. Romanos 11. Versículo 3. Coloca aí. Quem aqui consegue pensar com maior clareza quando você sai de algum ambiente pesado aqui? Amém? Quando você está num ambiente carregado, pesado, é problema, é gritaria. Quem aqui tem um hábito de sair do ambiente para você pensar melhor? Um ambiente que às vezes está pesado. O que Deus quer falar com a gente? Preste atenção, queridos.
existem ambientes que vai sabotar a nossa mente, que nós vamos pensar de forma errada. Quem está comigo aqui? Jesus, você pode ver, ele saía, deixava todo mundo e ia para onde? Para o monte. Ele saía do barulho e ele ia para o monte para ir ter com quem? Com o Pai. Ali o Senhor tratava a sua mente, tratava o seu coração. Em um dos momentos ele até abre o coração, né, dizendo, se possível for, Senhor, afasta de mim o quê? Este cálice. Ele estava transpirando sangue. Aí ele diz, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Olha a conversa que ele está tendo com o Pai. Olha o que ele está passando. Ao ponto de transpirar o quê? Sangue. Meu irmão, ele estava como nós aqui, carne e osso. Ele passou pelos mesmos sentimentos que você passa. Quem está comigo aqui? Só que tem uma diferença. Ele sabia o que precisava fazer. E você hoje sabe o que você precisa fazer. Quando você está num ambiente onde dentro da sua casa tem sido um ambiente de brigas, um ambiente de discórdia, ou um ambiente onde você não consegue se concentrar naquilo que o Senhor quer mostrar para você, sai desse ambiente. Muitas das vezes, eu vou para o parque, queridos. E é no parque ou no monte que o Senhor me dá muitas inspirações, que o Senhor fala comigo. Essa pregação que eu estou trazendo para você hoje foi parte de uma caminhada que eu estava fazendo. E quando eu começo a contemplar, fala assim, contemplar as coisas lindas de Deus. Amém? Quando você, numa caminhada, você vê a árvore, você vê as flores, você vê ali os pássaros, você vê a borboleta. Ou seja, você passa a contemplar a beleza, a grandeza do Deus que nós servimos. Parece que a mente faz assim, ó. Pup. Você sai totalmente de um ambiente, às vezes, hostil, de um ambiente que te prejudica. E quando Deus começa a elevar você, querido, a sua mente não pode funcionar mais como funcionou em 2023. Amém? A sua mente não pode mais funcionar como estava funcionando há um tempo atrás. Porque o Senhor começa a direcionar você a viver o novo, a viver o sobrenatural. Vamos entender isso? Quem crê que o ambiente aqui está carregado da glória de Deus? Por isso, queridos, esse ambiente aqui, ó, é um ambiente propício para milagre estar acontecendo aqui agora. Para que ao sair daqui, se levantar, a tua vida nunca mais seja a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Então, que você entenda o que o Senhor quer ministrar na tua vida. Existem ambientes que Deus está mandando você sair. Existem ambientes que não é mais para você andar, queridos. Existem ambientes que o Senhor te trouxe aqui para falar, sai! Sai depressa! Ele mesmo já nos direcionou que nós não podemos viver na roda dos escarnecedores, porque naquela roda de escarnecedores é um ambiente onde é promíscuo, é um ambiente onde a nossa mente passa a não ser mais uma mente saudável, mas uma mente doente. Tem pessoas que a mente dela está adoecida. Gente, isso é terrível. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que... Por isso que nós precisamos entender isso. O fato de você estar na igreja não significa que você está fazendo parte do reino. Quem entende aqui? Você só faz parte do reino quando há uma metanoia, mudança de pensamentos. Já viu quando tem gente que fala assim, rapaz, fulano foi para a igreja, fizeram uma lavagem cerebral nele. Quem já ouviu essa conversa aí? Hein? E é uma lavagem cerebral mesmo, querido. Deus lava a gente com o sangue do Cordeiro. Deus lava a gente de tal maneira que a nossa maneira de falar muda, a nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de agir muda. E quem está perto da gente fala o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ela? Ela não era assim. Ela está diferente. Louvado seja Deus por isso, querido. Porque esse é o caminho que Deus está esperando de nós. Glória a Deus. Viver em ambientes saudáveis. Ambientes em que o Senhor fala com a gente e nós temos o ouvido para ouvi-lo. Porque não é todo mundo que tem ouvidos para ouvir o Senhor. Amém, gente? Tem pessoas que o Senhor está batendo na porta, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se o quê? Ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei. Então eu preciso ouvir e eu preciso o quê? Abrir. Isso é minha parte, queridos.
Você está aqui hoje ouvindo, mas quem garante que você está abrindo? Porque não é só ouvir, é abrir para ele entrar. E quando ele entra, e quando é que ele entra, bispo? Quando eu reconheço que aquela palavra foi para mim. Porque às vezes eu estou na igreja e estou dizendo, esse negócio de mudança era para minha sogra. Cadê minha sogra? Só um exemplo, tá, minha irmã? É para minha sogra, é para o meu marido, ele devia estar aqui. Não, meu irmão, essa palavra é para você. É para você, meu irmão. Nós precisamos mudar. Nós precisamos permitir que o Senhor nos acesse por dentro. E na hora que Ele nos acessa por dentro, a nossa mente começa a ser o quê? Mudada. Nossos pensamentos começam a mudar. Aquilo que antes eu tinha prazer, agora eu não tenho mais. As coisas que antes eu tinha alegria do mundo, eu não consigo ter mais. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Não tem mais prazer. A mente mudou, queridos. Quem quer viver o novo 2024? Você precisa de uma mente nova. Você precisa de uma mente renovada. E você precisa mudar ambientes que você está vivendo. O bispo lá em casa, eu já atendi pessoas que falavam assim, eu queria morar na igreja. Porque é tão bom ir na igreja. Ai, que ambiente maravilhoso. Lá em casa é um inferno. Ui! Esse ambiente que está aqui, meu irmão, é o mesmo ambiente que tem que estar na sua casa. Porque se a sua casa está em opressão, você muda o ambiente da sua casa. Porque você conecta com o Senhor lá. A rede, a Wi-Fi é você, meu irmão. Glória a Deus. Não tem um aparelhinho que você liga lá? E aí o Wi-Fi vai para casa? Quem sabe o que é Wi-Fi aqui? Não é possível, né, meu irmão? Ei, gente. Você é esse aparelho, meu irmão, que conecta o céu na tua casa. Que abre as portas para o céu. Tem gente que pega a Bíblia no Salmo 91 e põe lá na casa dela aberta assim, ó. O Wi-Fi está lá aberto. Não é isso não, querido. Isso não vai mudar nada na sua vida. A palavra ela não tem que estar aberta, ela tem que abrir dentro de você. É dentro de você que tem que se abrir a palavra. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas, livros abertos, meu irmão. Glória a Deus, quem olhar para você tem que ver a Bíblia. Amém? Por isso que é complicado hoje, tem muita gente que prega muito bem, mas no altar é uma coisa, lá fora é outra coisa. Do que adianta? Nós precisamos de fato, meu irmão, ser um livro aberto. Para quem olhar para nós, sabemos que, claro, todos nós temos defeitos, temos falhas. Mas o Senhor tem nos dado uma mente restaurada. Louvado seja Deus por isso. Uma mente como a mente de quem? Como a mente de Cristo. Vamos começar então o texto, queridos? Vamos lá. Coloca aí na tela aí. O nome já diz no capítulo aí, ó. O capítulo já diz assim. Olha, Romanos 11, 3. Ô ventilador abençoado. Deus reservou os seus em Israel. Vou mudar aqui. Deus reservou os seus em Guarulhos. Deus reservou os seus em Israel. Vamos tirar Israel? Deus reservou os seus em Guarulhos. Quem crê que faz parte aqui? Do exército de Deus, da família de Deus. Louvado seja Deus. Tem os seus aqui, meu irmão. E vamos entender quem são esses que o Senhor reservou? Essa palavra é muito bacana. Diz assim, olha. Estava nesse momento na caverna, pedindo a morte. Diga glória a Deus. Pedindo o quê? A morte. Estava desesperado. Ele mesmo se levou para a caverna. E olha o que diz. Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares. E somente eu permaneci. E agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina? Olha só. Olha o que o Senhor respondeu. Reservei para mim. Fala assim, reservei para mim. 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Deus está dizendo, eu reservei para mim. Esses 7.000 que estavam lá em Israel, muitos se curvaram. Muitos se dobraram. Mas existe um povo lá que não se curvou. Eu separei eles para mim. Eu reservei ele para mim. Quem faz parte dessa reserva aqui, meu irmão? Quem faz parte desse chamado? Pelo amor de Deus, querido. Veja que Elias achava que ele estava sozinho. Fala, pô, irmão, você não está só, querido. Fala aí, você não está só não, meu irmão. Ele não está só. Veja, olha que interessante.
A mente de Elias estava sabotando ele. É isso que eu quero que você entenda. A mente de Elias era homem de Deus? Pelo amor de Deus, querido. O homem tinha uma unção, ele tinha acabado de destruir ali. Quantos profetas de Baal? Me ajuda aí, Zé. Não, foi mais, gente. Foram quantos? 400 profetas de Baal. Todos foram mortos, querido. Ou seja, o fogo desceu. Ou seja, Deus mostrou que era com a igreja, com o povo, com Elias. Ele tinha acabado de ver coisas extraordinárias, o fogo descer do céu, ele tinha visto maravilhas acontecer. Agora, esse mesmo cara agora tem a sua mente sabotada e ele vai para dentro de uma caverna, correndo, fugindo, pedindo o quê? A morte. Achando que ele estava o quê? Sozinho. Olha como a nossa mente é loucura, meu irmão. Às vezes você está aqui e a tua mente começa a levar você a pensar em vender tudo. A mente começa a levar você a se separar. A tua mente começa a te sabotar, levando você a viver coisas que não é para você viver, a fazer coisas que não é para você fazer. Isso é um grande perigo, por isso, meu irmão. Fala para o irmão de novo, mas fala com o olho de crente, fala com o olho assim, fala assim, meu irmão, vigia os teus pensamentos, meu irmão. Vigia. Porque às vezes os teus pensamentos estão te sabotando. Estão levando você a fazer coisas que não é para você fazer. E você sabe o que muitos falam? Deus está falando comigo. Você tem que saber o que é Deus e o que é a sua mente. Tem pessoas que estão depressivas. Tem pessoas que estão com a mente dela não está mais saudável como um dia foi. A mente dela está destruída. Existe um exercício para tornar sua mente saudável. Eu quero falar para você, querido, quem está ouvindo aí? Existe um exercício para tornar sua mente saudável. Leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, ela limpa a tua mente. Uma mente que estava incrédula, ela se torna uma mente o quê? Sadia. Uma mente que estava adoecida, dizendo eu não posso. Quando ela tem a leitura da palavra, ela diz tudo posso. Agora naquele que me fortalece. Há uma transformação. Uma pessoa que está com a mente adoecida, o médico chega para ela e fala assim, você não tem muito tempo de vida não. Lembra da irmã que eu contei de Goiânia? Ela estava com câncer, querido. O médico deu 6 meses de vida para ela. Isso é importantíssimo. Porque quando ela viu o diagnóstico, ela falou assim para o médico, doutor, o câncer escolheu o corpo errado para habitar. Essa mulher tinha uma mente, querido. Uma mente incrível. E quando ela falou para mim na igreja, eu assustei. Eu falei, que isso, minha irmã? Tá amarrado isso aí? Ela, não, só ora por mim, tá tranquilo, vai dar tudo certo. Eu fiquei, meu Deus, minha fé não presta, não. A minha fé tá braba. Eu aprendi com a fé daquela mulher, queridos. Eu fui na casa dela tomar um cafezinho lá e um pão de queijo. E ela pintava quadros. Pinta quadros, né? E ela pintando o quadro. E ela falou, o médico falou que não é mais nem para ir para a igreja, para eu ficar aqui. Eu falei, não, agora é que eu vou. Continuou pintando os quadros dela, pegava 2 ônibus para ir para a igreja. Moral da história. Passou-se os 6 meses, querido. O médico não entendeu por que aquela mulher não morreu. Fizeram o exame nela. O câncer sumiu. O câncer sumiu. O câncer sumiu, queridos. É muito forte isso. Porque é uma mulher que tinha uma mente o quê? Saudável. Saudável. Isso é tão importante nós vivermos nesses dias, queridos, porque nesses dias muitas pessoas estão sendo adoecidas pelo tanto de celular, de informações, bombardeada. Tem gente que liga o jornal só é sangue. Morreu não sei quem aonde, morreu não sei o que. Rapaz, às vezes minha mãe me liga, meu filho está com uma mente onde ela tem medo até de sair de casa. Quem está comigo aqui, pessoal? A pessoa tem medo de fazer as coisas, tem medo de tomar uma decisão, de tomar uma atitude ou de viver aquilo que o Senhor quer que ela viva. Porque a mente dela está como, gente? Adoecida. Então vai vendo aí, vamos continuar. Versículo 5. Assim, pois, em nossos dias, olha que coisa maravilhosa, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Diga glória a Deus. Quem é remanescente aqui, queridos? Você sabe o que significa a palavra remanescente? Restaram. Aqueles que restaram. Muitos caíram. Muitos escolheu você. Deus escolheu você. Deus podia ter escolhido teu irmão, mas Deus escolheu você. Deus podia ter escolhido, lembra de Davi?
Davi era o menor da casa do seu pai, nem o pai acreditava nele, mas foi ele que o Senhor escolheu. Foi ele. Uma pessoa sem condição, uma pessoa sem estrutura de se tornar, de ser um rei. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Deus escolheu, Deus ungiu, Deus preparou ele para reinar. Eu quero declarar, levanta suas mãos para o céu. Eu quero declarar na tua vida que Deus está preparando você para esse ano de 2024, queridos. Reinar. A tua vida vai voar, vai decolar, vai crescer para a glória do Senhor Jesus. Quem toma posse disso? Toma posse! Só que isso não será real se você não passar por Romanos 12. Fala que não tem como você pegar como é que fala lá? Uma roupa que está com a costura velha, o remendo, né? A roupa velha, você pegar um remendo novo, não vai aguentar. Você pegar um odre, é odre que fala? Um vinho novo em odre velho, o que vai fazer? Vai estourar, não aguenta. Não adianta você pegar a palavra hoje de uma pessoa que ainda não teve essa mudança de mente e colocar dentro dela, ela vai estourar. Ela não vai aguentar. Que doideira é essa? Por isso que a Bíblia fala que as coisas de Deus para o mundo é o quê? Loucura. É loucura, meu irmão. É loucura. Imagina o médico olhando para essa mulher e falando: minha filha, você tem 6 meses de vida. Ela fala assim: doutor, o câncer escolheu o corpo errado para habitar. O médico olha e fala assim: doidinha lá, ó. Doidinha lá. Aí os crentes aí, tudo doido, esse pessoal crente é tudo doido. Irmão, nós vivemos o sobrenatural. A mente que o Senhor está nos dando é para atrair, fala assim, atrair o governo do reino de Deus aqui para a terra. Oração do Pai Nosso, venha a nós o teu. Você acha que o reino de Deus vai vir para uma pessoa que está com a mente doida, perturbada, querendo se intocar numa caverna, pedindo a morte? Não vai, querido. O reino de Deus ele vai se manifestar a partir do momento que você entender o que a Bíblia diz que você é. O que Deus diz que você é. Você não é um fracassado. Você não é mais um no meio da multidão. O Senhor te escolheu para governar nesses dias. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele te chamou, Ele te escolheu. Por isso você precisa permitir, meu irmão, que o Senhor trate a tua mente, que o Senhor trate você. Trate. Se existem coisas na tua vida que a tua mente ainda te faz levar para aquele caminho, já anos se passaram, e a tua mente ainda tem te sabotado. A tua mente tem levado você sempre à depressão, sempre a guardar mágoa. A tua mente tem te sabotado em ver só coisas erradas. Tem te sabotado a sair da igreja, tem te sabotado a largar Jesus. Queridos, governe a sua mente. Diga glória a Deus. Dê uma ordem para a sua mente. Davi disse isso, tem até a música, aquieta minha alma. A alma, o que é a alma? Desejos, os nossos desejos. E às vezes a nossa alma, ela grita, ela vai gritar. Às vezes por dificuldades que nós estamos passando. Mas preste atenção, nós não podemos ser governados pela nossa alma. Nós precisamos ter uma mente renovada e sermos guiados com uma mente de Cristo. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Em nome de Jesus. Separados pela eleição da graça. Versículo 6. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Ou seja, não é mais por obras. Você vê que tem gente que ela fica querendo fazer algo para merecer algo. Não é mais por obras, querido. Tem gente que fica lá, como é que eu posso falar? Fazendo campanha. Vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Não, meu irmão. É pela graça, é de graça. Não adianta você querer comprar a benção, não, porque tem lugares que vendem a benção, viu? Tem lugares que falam assim, isso aqui é R$100, a chavinha da sorte, o chaveirinho não sei do que. Não, meu irmão, é de graça. O que o Senhor quer de você é só uma coisa. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e o quê? É o primeiro passo para uma metanoia. É o primeiro passo para você morrer. Uma semente, ela só pode nascer quando antes ela o quê? Morre. Primeiro a semente tem que morrer, depois que ela morre, você enterra ela, aí ela começa o quê? Nascer. Esse é o processo que todo cristão deve passar.
Por isso que as coisas não devem ser mais do seu jeito, da sua maneira, da sua... Louvado seja Deus, porque olha o que a Bíblia fala, que o sábio, ele vai entender o tempo e o modo para todas as coisas. Então, se o sábio ele consegue identificar tempo e modo, ele consegue compreender a maneira como o Senhor está se manifestando. Ele tem a sensibilidade de entender o tempo e o modo como Deus está fazendo as coisas. Ele não se frustra, ele não cai, sabe, de uma mentalidade de dizer, e agora? Por que está acontecendo isso? Ele sabe que até a porta que está fechada é Deus que fechou, porque tem uma porta maior que vai se abrir. Quem entende isso? Entende? Ele não se frustra. Ele não se frustra porque ele consegue, a Bíblia fala que o sábio compreende o tempo e o modo para todas as coisas. Então a Bíblia fala, se eu preciso de sabedoria, eu preciso pedir, porque o Senhor vai dar gratuita. Fala para o irmão, peça mais sabedoria, querido, por favor. Peça mais sabedoria. Aliás, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, tola o quê? Destrói. Eu preciso de sabedoria para lidar com as minhas finanças. Eu preciso de sabedoria para lidar com as pessoas. Eu preciso de sabedoria para lidar com meu filho que não é da igreja. Acorda a irmã aí, ó, irmã, acorda aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, um anjo aí, meu irmão. É o ambiente, né, meu irmão? O ambiente é tão bom. Até relaxa, gente. Então preste atenção, querido. Não dorme agora não, meu irmão. Vê se o irmão está dormindo aí do lado. Dá uma olhada de rabo de olho aí para ele. Dorme agora não. Preste atenção. Você vê que esse ambiente, querido, é um ambiente onde o Senhor vai nos dar instrução de entender tempo e de entender o quê? O modo. De como nós vamos agir, de como nós vamos recuar, de como nós vamos avançar. Porque recuar não é perder não, meu irmão. Às vezes nós precisamos criarmos impulso para alcançarmos uma etapa maior da nossa vida. Porque às vezes a gente está com aquela cabeça, não, eu tenho que avançar, mas tem momentos que a gente tem que o quê? Dar uma recuada para... É como um salto, né? O que eu faço primeiro? Eu me abaixo, pego pressão e pulo. Não tem nada errado com que eu retroceder um pouco para ver, consertar, ajustar alguma coisa que eu não fiz, que eu deveria ter feito no processo. Amém, pessoal? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos continuar. Estou terminando já. Versículo 7. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tu tanto buscava. Olha só, tem um monte de gente que vem para a igreja para buscar a bênção. Sim ou não? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu quero casar. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu quero cura. Aliás, tem gente que já chama os irmãos. Vamos na minha igreja lá, porque lá tem... Olha lá, Deus faz tanta coisa. Gente, não, meu irmão. A gente não tem que atrair as pessoas aqui para buscar coisas. Mas nós temos que atrair as pessoas aqui para buscar Cristo. Glória a Deus. Porque Cristo, ele vai dar liberadamente, meu irmão, todas as coisas. Ele já nos entregou todas as coisas nele. E presentes ele vai nos dar, ele vai nos abençoar, porque ele é Pai. Mas essa não deve ser a intenção de nós estarmos aqui. Glória a Deus. Olha só. Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram o quê? Endurecidos. Preste atenção rapidamente. Por que a Bíblia fala sobre aqueles 7.000 que não se curvaram para Baal? Tem muitas pessoas que elas estão se curvando, queridos, para Baal. Baal ainda existe. Baal, ele ainda está vivo no século 21. E nós precisamos identificar quem é esse Baal que muitas das vezes eu estou me curvando. Pega isso no teu espírito, pelo amor de Deus, porque isso aqui pode mudar a história da tua vida, queridos. Talvez você está aqui na igreja e você já se curvou. Diante de situações que você não deveria ter se curvado. Eu anotei aqui, eu quero trazer rapidinho essa anotação. Baal era um falso Deus. Nos tornamos parecidos com o Deus que adoramos. Olha que coisa. Com aquilo que mais contemplamos. Você fica parecido com o Deus que adora. Seja por fixar-se na imagem, como no caráter dele. Então preste atenção. Nós passamos a parecer com aquilo que nós o quê? Adoramos. A verdade é que quando você adora o Senhor, você começa a parecer com Ele. Glória a Deus. As pessoas adoravam Baal. Preste atenção nisso. Adorar algo falso destrói a mente,
Pois somente as virtudes, como a verdade, a justiça, a misericórdia, a honestidade, etc., constrói uma mente saudável. E cada um faz a escolha a quem quer adorar. Vai vendo. Copiar e imitar. Paulo diz, sejam os meus imitadores, pois eu imito a quem? A Cristo. Quem é o nosso maior modelo para nós imitarmos? Cristo. Modelo como homem, modelo como filho, modelo como Senhor, modelo como patrão, glória a Deus, como ser humano. Ou seja, ele é o nosso modelo. Existem coisas que, às vezes eu tenho dúvida no que fazer e eu pergunto, o que Cristo faria no meu lugar? A resposta vem na hora. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Por isso, para preservar a saúde mental e espiritual dos seus seguidores, o Deus da criação recomendou, já no Antigo Testamento, expressamente, que não se adorasse a Baal. Baal está ligado também a Moloque e a Belzebu. Preste atenção, queridos. Mas o que seria adoração a Baal hoje? Culto a Baal em pleno século 21. Preste atenção. Envolve a exaltação do humano sobre o divino. Primeira coisa. As pessoas começam a criar deuses. Hoje você vê a ciência, meus irmãos, já criando chips para colocar no cérebro. Rapaz, é tanta coisa hoje que está se criando. Aonde Deus vai sendo tirado de quê? De lado. O homem tentando fazer clone. A ciência, não, aonde Deus já não existe mais. Isso é quem? Baal no século 21. Ou seja, envolver a exaltação do humano sobre o divino. Louvor de líderes populares. Tem gente que veste a camisa de líderes, veste a camisa de pessoas. Eu não quero que você vista a camisa do Bispo Neto aqui, não, meu irmão. Eu quero que você vista a camisa de Cristo. Que diminua eu a cada dia mais nesse lugar e Cristo cresça através da minha vida. Glória a Deus. Culto à riqueza material. Culto à riqueza material. Deus tem riqueza para nos dar? Claro que tem. Mas eu não posso cultuar. Abraão era rico? Era. Mas a Bíblia fala que ele andava como peregrino, como se ele não fosse dono de nada. E a Bíblia fala que quando ele morreu, ele alcançou o quê? Cidades celestiais. Cidades. Preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Outra coisa importante que eu acho interessante nós falarmos. Culto à riqueza material, exaltação dos ensinos da ciência sobre as verdades da revelação e exaltação. Eu preciso ter uma mente, queridos, que me leve à seguinte compreensão. Eu faço parte desses 7.000 que não se curvaram. Diga glória a Deus. E quando eu falo isso, não é uma coisa fácil, queridos, você andar no sentido contrário do mundo. O mundo está indo para uma direção, nós estamos indo ao contrário, na contramão do mundo. Isso vai chocar. A Bíblia fala que as nossas guerras vão começar dentro da nossa própria casa. Amém, gente? Amém ou não amém? Queridos, dentro da própria casa. Porque há pessoas que estão transitando no sentido contrário que você. E não tem problema com isso não, meu irmão. O que o Senhor quer é que você não se curve, que você não se dobre para adoração a Baal. Amém, gente? Amém? Tem remanescente em Guarulhos aqui, querido? Ixi, é desse jeito aí, misericórdia. Tem remanescente aqui, meu irmão? Deus, pai. Nós somos remanescentes, diga a glória a Deus. Você vê que o diabo propôs a Jesus que se ele prostrasse e adorasse, Satanás lhe daria todos os reinos desta terra. Olha que coisa forte, vamos entender isso aqui, eu já termino. Mateus 4, versículo 8. Mateus 4, versículo 8. Só vou ler essa parte que Jesus nos mostra. Diz assim, ó, vamos lá. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos o quê? Os reinos do mundo em todo o seu esplendor. 9. E propôs a Jesus. Propôs. O que ele fez? Você crê que o diabo traz propostas? Traz ou não traz? Se você fizer isso, eu te dou isso. Se isso, aquilo. Olha só.
tudo isso te darei, se o quê, pessoal? Prostrado me adorares. Lembra dos 7.000 que não se prostraram? Fala pro irmão, não se prostra não, querido. Fala aí, não se prostra não. Não se prostra não. Não se vende não. Amém? Não se vende. Você vê que Eva, ela sai do paraíso, ela tinha tudo. Uma proposta que o diabo fez. Falou para ela, tá vendo esse fruto aí? Ó, se você comer, você vai ficar top. Você vai ficar, olha, você vai ficar que nem Deus. Ela é mesmo. Ou seja, criou dentro dela um desejo. Propôs algo para ela. E ela permitiu. Fazendo aquilo que Deus havia falado para não. O que aconteceu? Foi expulsa. Saiu do lugar de sustento. Saiu de lugar do governo. Onde Deus governava, agora ela é arrancada daquele lugar. Agora ela vive sobre o seu próprio governo. Tem que trabalhar, tem que ralar, tem que isso, tem que aquilo. Enquanto ela estava no governo de Deus, Deus dava tudo. Deus sustentava com tudo. Deus está trazendo a igreja de volta para esse lugar no jardim, queridos. Cristo, por meio do seu sangue, nos abriu o caminho para acessarmos novamente esse jardim. Ih, não vi nem glória a Deus, está devagar, meu irmão. Por meio dele, nós voltamos para esse lugar. Glória a Deus. Vai vendo. Versículo 10. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele o que? Servirás. Assim, o diabo o quê? O deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Meu irmão, se você entender o que Deus está falando com você aqui hoje, existem anjos vindo para servir você. Existem anjos vindo para servir você em 2024. Diga a glória a Deus. Anjos vindo para servir. Ou seja, é o governo de Deus acessando você por uma nova mente. Uma nova mente. Você não se as coisas do mundo já não te vislumbram mais. Olha que coisa interessante. O diabo queria que Jesus adorasse a ele para dar os reinos dessa terra. E ele não fazendo o que o diabo falou, tem um domínio hoje sobre todas as coisas. Sobre todo o universo, sobre terra, céu, sobre tudo, tudo. Sobre o inferno, sobre principado, sobre potestade, sobre dominadores. Ele tem o domínio sobre tudo. Tudo. A pergunta é, você quer dominar uma parte ou você quer dominar tudo com ele? Você é herdeiro, ele te chamou para ser filho. Filho, não se venda as propostas de Satanás. Busque uma mente restaurada, uma mente renovada, para você entender que o que o diabo está te oferecendo não é nada diante do que Deus te ofereceu na cruz do Calvário. De maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor está preparando você para viver com ele na eternidade. Às vezes a gente está preocupado em ser preparado para conquistar coisas aqui. Um lugar onde tudo vai ficar. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não tem que ter vida próspera. Você vai ser muito próspero, sim. Mas que você viva como Abraão. Deus dando tudo para você, mas nada daquilo tomando o teu coração. Ou tomando o teu tempo. Porque o tempo de qualidade você precisa ter com Deus, com a sua família, com a igreja. Quem entende isso? Você entende isso, sim ou não? Se você colocar as prioridades, para você entender uma coisa. Uma das pessoas que nós vemos que teve a sua mente sabotada também e que a gente aprende muito foi Pedro. Quando Pedro estava ali sobre as águas, quando Pedro estava no barco e Jesus, ele aparece e as pessoas começam a achar que ele era o quê? Um fantasma. Aí Pedro olha e fala assim, Senhor, é tu mesmo? E ele diz, sou eu, Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Preste atenção nisso, que isso aqui, meu irmão, vai mudar a tua vida agora. Presta atenção. Por favor, não te distraia, não. E aí o que Jesus falou para Pedro? Vem. Pedro começou o quê? A andar. E Pedro foi ficando maravilhado com aquilo. Só que a mente sabotando Pedro. Pedro começa a falar, mas isso aqui é impossível. Isso aqui não é normal.
Como é que você está fazendo isso? E a Bíblia diz que Pedro começou a reparar nas ondas, no vento. Ele deixou de olhar para Cristo. Ele começou a reparar coisas que não era para reparar. A mente dele estava sabotando ele. E naquele momento ele começou o quê? A afundar. Porque cientificamente, fisicamente, o que ele estava vivendo ali era algo que impossível. Queridos, você vai viver esse ano coisas impossíveis. Não deixe que a tua mente te sabote e você afunde. Eu estou até arrepiado depois que eu falei isso. Misericórdia. Eita, Jesus amado. Meu Deus do céu. A gente vai viver coisas poderosas esse ano, querido. Poderosas esse ano. Não deixe que a tua mente venha te sabotar. Porque quando Deus te colocar numa posição, Ele vai dizer, vem! E você só precisa crer. Porque a capacidade Deus vai dar para você. Ele é quem vai sustentar você. Ele é quem vai pegar você e vai levantar você. Quem crê nisso? Você crê nisso, sim ou não? Creia no que eu estou dizendo. Creia no que eu estou dizendo. Pedro estava vivendo ainda um processo de uma mente o quê? Restaurada. Você vê que ele nega Jesus, ele se atrapalha, ele corta a orelha lá do... O bicho era todo atrapalhado. Mas, aprendendo com a palavra, para que quando estivermos diante da situação, nós não venhamos afundar como Pedro afundou. Mas que a gente venha viver milagres esse ano, queridos. Que a gente possa viver coisas que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram, e que jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Diga glória a Deus, glorifica bem forte o nome de Jesus, glória a Deus.